Fala pessoal, professor James Hoffman aqui do ICL, Cursos e Preparatórios de Uberlândia, Minas Gerais. O maior preparatório do Triângulo Mineiro e região, talvez o maior preparatório de Minas Gerais. Aqui você garante a sua aprovação. A gente veio hoje aqui com uma missão de comentar a prova da Polícia Militar de Minas Gerais que aconteceu ontem no dia 2 de setembro de 2018. Tá? Eu vou trazer aqui na parte de direito penal tudo aquilo que foi falado no nosso aulão, tudo aquilo que foi falado durante as aulas no nosso curso presencial, relembrando os conceitos que vieram na prova. A minha disciplina de direito penal, das 6 questões, eu acertei 3 questões que foram cobradas na prova. Então, os nossos alunos aqui do presencial tiveram um resultado excelente nesse concurso. Eu acredito que o ICL vai bater recorde de aprovação nesse concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Tá? De antemão, gostaria de parabenizar todos aqueles alunos que obtiveram notas aí de 39, 38 pontos, tanto masculino quanto feminino, resultados excelentes. Tá? Então, de antemão, gostaria de parabenizar todos vocês. Estamos aqui à disposição de todos vocês. Tá? O ICL é a casa de vocês aqui em Uberlândia e contem conosco aí para o que precisarem, tá certo? Para quem não é aluno nosso, venha conhecer a nossa estrutura, venha conhecer os professores e faça parte dessa família que é o ICL aqui em Uberlândia, tá certo? Aqui começa a sua aprovação. Beleza, dito isso, vamos começar os comentários da prova de Direito Penal da Polícia Militar de Minas Gerais. Beleza. Questão número 11, eu estou com a prova tipo A. Questão número 11 trazia lá um conceito bem fácil, bem inicial do direito, que trabalhava lá a questão da imputabilidade penal, tá certo? Então, a questão trazia, a questão 11 marca a alternativa correta em relação à idade prevista no Código Penal para as pessoas penalmente inimputáveis. Então, vamos lá. Antes da gente comentar a questão, qual que é a característica que a banca traz aqui nas provas? Ela traz letra de lei, texto de lei, entendeu? Então, são conceitos muito simples que a banca traz de uma forma muito direta. Então, ela perguntou aqui quais são as pessoas que são penalmente inimputáveis. E botou menores de 21 anos, menores de 16, menores de 18 e menores de 14. Obviamente, a questão trazia lá a questão do critério biológico de inimputabilidade, que é uma exclusão da imputabilidade, que são relacionados aos menores de 18 anos. Alternativa, portanto, correta, letra C. Uma questão bem tranquila, é aquela questão para te dar um pontozinho de graça. Beleza? Vamos para frente então. Questão 12. Assinale a alternativa abaixo em relação ao Código Penal. E ele trouxe 4 itens. Essa questão cobrou um pouco conhecimento sobre o iter criminis, ou seja, o percurso que o crime percorre, né? Desde lá da cogitação, dos atos preparatórios, da fase de atos executórios, depois da fase de consumação e exaurimento. Esse entendimento foi cobrado nessa questão. Então vamos lá. Item número 1. Trata-se de crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Esse é justamente o conceito de crime consumado. Para eu falar que um crime é consumado, ele tem que ter esgotado, exaurido todos os requisitos daquele tipo penal. Subtrair coisa alheia móvel. Quando eu tenho eu completo todos esses requisitos, eu consumo, por exemplo, o crime de furto. Entendido? Então, questão também bem tranquila, uma questão bem tranquila, conceitual, mas nada muito difícil. Beleza, item número 2. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Esse é o conceito de crime impossível. Ou seja, isso foi falado no aulão. Eu falei, vai vir um item, vai vir uma questão falando de crime impossível. Quem estava presente no nosso aulão de véspera, no sábado, pôde perceber isso. Tá? Eu falei lá, se eu não me engano, foi o 5º ou 6º slide, eu falei do crime impossível. Então, gente, relembrando lá no nosso aulão, das 6 questões que eu trouxe no aulão, 3 vieram na prova. E uma foi essa do crime impossível. Quem estava no aulão garantiu aí tranquilamente em torno de 12 a 15 questões dessa prova. O professor Demétrio de português acertou muito. O professor Lucas Dias de estatística acertou 3 das 4 questões que vieram. Então, assim, a nossa taxa de acerto aqui foi espetacular, tá bom? Então, voltando, o conceito lá de crime impossível, bem tranquilo, não tem muito o que discutir.
Item número 3. Considera-se crime tentado quando iniciado a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, de novo, ele veio com um conceito. Dessa vez ele veio com um conceito de tentativa. Excelente, muito tranquilo, conceito exatamente correto, não tem muito o que discutir também. Depois o item 4, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na ação, na execução, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Como é que chama isso, pessoal? Isso chama aqueles 2 institutos que a gente estudou: arrependimento eficaz e desistência voluntária. Isso foi tratado na quinta-feira, no dia 30, numa aula de revisão que fizemos aqui no presencial do ICL. Nós tratamos, eu abri o quadro e trabalhei esses 2 institutos com vocês, porque eu acreditava muito que podia vir na prova, tá certo? Então foi trabalhado dentro de sala de aula, eu tenho certeza que os nossos alunos não erraram essa questão, beleza? Então, item 1, item 2, item 3, item 4 corretos, portanto, a alternativa correta aqui na questão 12, letra B de bola. Tranquilo? Todas as alternativas estão corretas. Beleza, vamos seguindo. Questão 13. Agora aqui ele já está pedindo para marcar a incorreta. A questão costuma fazer, a banca costuma fazer isso, trazer a correta e depois a incorreta, porque o aluno que está desatento, que está cansado, ele vai lá e marca a alternativa correta e acaba se enrolando. Então aqui requer do aluno atenção, tá certo? A banca ainda é boazinha de trazer ela em caixa alta e negrito, mas mesmo assim, durante o cansaço da prova, você acaba marcando a questão correta, tranquilo? Então aqui também foi uma outra aposta que a gente acertou no aulão de véspera, foi em relação às excludentes de licitude, tá? Lá do artigo 24 e 25 do Código Penal. Inclusive eu mostrei, abri as excludentes todas de licitude lá no aulão, tá certo? Lembrando então, aqui ele pede a alternativa incorreta em relação às excludentes, ou seja, aquela que não exclui a ilicitude. Portanto, gabarito correto, letra A, imputabilidade penal não é excludente de ilicitude, e sim excludente, e sim elemento lá da culpabilidade. Então ele está num lugar completamente diferente na árvore do crime em relação às excludentes de licitude. Portanto, o resto tudo correto. Estado de necessidade, excludente de licitude, legítima defesa também e estrito cumprimento do dever legal também. Portanto, outra questão bem tranquila, conceitual, uma coisa assim bem... sem muito detalhe, sem muita preocupação. O que poderia confundir o candidato é que no cansaço ele iria lá e marcaria a questão correta por não ter visto ali a questão de marcar a alternativa incorreta, tá certo? Mas eu tenho certeza que os nossos alunos não marcaram isso. Beleza, gente? 14ª questão, portanto... seguindo, marque a alternativa correta em relação às penas privativas de liberdade. Isso aqui, ele é histórico nas provas da PM Minas Gerais. Ele sempre traz uma questão diferenciando os tipos de pena. Sempre, sempre, sempre. Foi trabalhado dentro de sala de aula. E assim, não tem como o aluno errar essa questão. Uma questão muito tranquila, muito simples. Portanto, vamos lá, vamos ler as alternativas e entender o erro de cada uma delas. A pena de detenção deve ser cumprida exclusivamente em regime semiaberto. Errada, porque na verdade ela não deve ser exclusivamente cumprida em regime semiaberto. Ela pode ser em regime semiaberto como aberto, não tem nenhuma exigência. O que ela não admite, entretanto, é o regime fechado, tá? Beleza. Considera-se regime fechado a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O que a prova fez aqui? Ele trocou o regime fechado pelo regime semiaberto. Comum, muito comum. Ele dá um instituto e correlaciona com outro conceito diferente. Portanto, esse conceito é o do regime semiaberto. Então, a alternativa estaria correta se falasse: considera-se regime semiaberto a execução de pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Aí sim a alternativa estaria correta. Tranquilo? Letra C, considera-se regime semiaberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. De novo, ele veio e trouxe um instituto e trouxe outro conceito, portanto a alternativa está incorreta. Aqui deveria ser: considera-se regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Tranquilo? Então, gabarito dessa questão 14, gabarito letra D. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Tranquilo?
uma questão que se fosse um pouquinho mais confusa, você conseguiria resolver aí por eliminação de uma forma bem tranquila, beleza? Questão, seguindo aí, questão 15, 15ª questão. Analise as assertivas abaixo acerca do crime de homicídio previsto no Código Penal. Ele trouxe 4 itens, só fazendo um ponto. Lá no nosso aulão de véspera também, a gente trouxe lá os crimes de homicídio, falamos das qualificadoras do crime de homicídio, falamos lá do crime de homicídio privilegiado também. Então isso foi trabalhado lá no nosso aulão de véspera, o que ajudou bastante aí com deixar bem fresco aí na memória de vocês para o dia da prova. Tá? Então vamos lá, item 1. Se o agente comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode aumentar a pena. E o erro está aí. Esse item 1 é errado porque o juiz não pode aumentar a pena. Aqui trata-se do homicídio privilegiado tipificado lá no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Aqui existe, na verdade, uma diminuição de pena por ser um homicídio privilegiado, tá bom? Então, item 1 errado. Item 2, motivo fútil, traição, emboscada, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, são qualificadoras do crime de homicídio. Portanto, item corretíssimo. Todas esses itens que foram trazidos aí pela questão são itens que estão lá no artigo 121, parágrafo 2º, que diz respeito ao homicídio qualificado. Portanto, item correto. Item 3. Se o crime de homicídio for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Isso é a exata redação do artigo 121, parágrafo 6º. Portanto, o item está corretíssimo. Item 4, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aqui ele cobrou um conceito no direito que a gente chama de perdão judicial. Quando a gente tem um homicídio culposo, se as consequências da infração forem tão graves que atingirem o agente de uma forma tão grave, a sanção penal se torna desnecessária. Isso foi trabalhado dentro de sala de aula. O exemplo que eu dei, inclusive, lembrando os alunos, foi da mãe que, dando ré no carro, atropela o bebezinho recém-nascido que está engateando na garagem. É um homicídio culposo. Nesse homicídio culposo, a mãe perdeu o filho. Essa pena, essa consequência é tão grave que a pena que o juiz poderia aplicar a essa mãe é completamente desnecessária, tá? Isso é um instituto do perdão judicial. Tranquilo? Então, item correto também. Portanto, gabarito da 15ª questão, gabarito letra A. Alternativas 2, 3 e 4 apenas estão corretas. Beleza? Também uma questão bem tranquila, foi trabalhada no aulão de véspera. Na sala de aula eu falei que os crimes mais importantes para vocês lerem letra de lei, o crime do artigo 121, o crime do artigo 312, mais específico a parte de crimes contra a administração pública. E veio aí o crime de peculato também na prova, tá? E a exata, inclusive a questão 16ª agora. A questão 16, ele traz a exata redação do artigo 312 do Código Penal. Para quem leu o Código, passou 1, 2, 3 vezes ali uma leitura rápida, isso fica familiar e dessa forma o aluno acerta a questão, tá? Então, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, configura qual crime de acordo com o Código Penal brasileiro? Essa foi a pergunta. Portanto, o gabarito da questão 16, gabarito letra B, crime de peculato. Tranquilo? Para os nossos alunos aí, relembrando, na quinta-feira, dia 30, foi feita uma revisão de direito penal, 4 horários de revisão, e para quem tem a lista aí, questão 783, foi essa exata questão, igualzinho, e a gente trabalhou dentro de sala de aula essa questão, tá? Então, assim, resumindo a prova, uma prova bem tranquila, não veio aquela prova com entendimento doutrinário, com
interpretações muito difíceis, veio uma prova muito letra de lei, fria, expressa. Aquele cara que veio, assistiu as aulas aqui no ICL Cursos e Preparatórios, leu um pouquinho do código, seguiu as nossas orientações aí na aula de véspera, matou a prova. Eu tive aí inúmeros alunos mandando directs aí no Instagram para mim e no WhatsApp dizendo que fecharam a prova de penal. Estava uma prova para fechar mesmo, tá? Gostaria de pedir para vocês também para seguir aí as nossas redes sociais, icl.cursos no Instagram, e sigam e se inscrevam nesse nosso YouTube agora. Um canal vai ser dedicado a vocês. A gente vai comentar edital, a gente vai dar vídeo, aulas gratuitas para vocês, comentários aí de prova, enfim, a gente já está produzindo um material muito bom para os nossos alunos aí que estão seguindo o YouTube. Então fica a dica, se inscreve no canal, aperta lá no sininho para você receber as notificações de toda vez que a gente subir um vídeo. Me sigam lá no Instagram, jb.hoffman também, e a gente está lá à disposição de vocês. Gostaria de novo de parabenizar os nossos alunos do ICL pelo excelente resultado aí na Polícia Militar de Minas Gerais. E é isso aí, galera. Um abraço e até mais.